A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Espero que todos se encontrem bem nesta ocasião e que vamos aproveitar para estudar a Palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus, baseado no Sermão do Monte, sermão que Jesus proferiu ali em um monte nas cercanias da cidade de Cafarnaum, na região da Galiléia, onde Jesus morava naquela ocasião. E hoje, domingo 19 de junho de 2022, a lição de número 12. A lição de número 12 fala sobre a bondade de Deus em nos atender. A bondade de Deus em nos atender. Certamente, você já orou em diversas ocasiões na sua vida e Deus atendeu a sua oração pela sua bondade. O texto bíblico para a nossa meditação está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versos 7 a 20, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreita é a porta e é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus tranquilidade, paz, alegria, sabedoria, para que na meditação desta palavra o nosso coração possa se abrir à vontade de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, estamos diante dela para colhermos frutos, Senhor, não frutos para esta vida, mas para a vida eterna. Nos abençoa, nos orienta, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto é longo, estamos nas lições finais sobre o Sermão do Monte, e esse texto tem muitos temas teológicos importantes,
para ser estudados sobre a bondade de Deus, sobre a perseverança na oração, sobre o caminho estreito e o caminho largo, sobre os falsos profetas. Evidentemente que o nosso tempo, ele não nos permite nos aprofundarmos todos esses temas teológicos. Então, na orientação do Espírito Santo, eu vou ficar apenas com um tema para meditarmos neste curto espaço de tempo que temos, sobre a bondade de Deus, como Deus tem sido bom para conosco. O título da lição nos fala sobre a bondade de Deus em nos atender. Diz lá em Mateus 7,11, nesse texto que lemos, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. É importante também ressaltar que, além de ser a bondade um atributo de Deus, a bondade é descrita também por Paulo como um fruto do Espírito Santo na vida do crente. Lá em Gálatas 5:22, ele fala assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, um fruto do Espírito aqui descrito é a bondade, que é um fruto do Espírito Santo, ou seja, a virtude de Deus derramada no coração do cristão. Então, Deus é bondoso, atende às nossas orações, mas Ele também, através do seu Espírito Santo, Ele entra no coração do crente e o torna uma pessoa bondosa, ou pelo menos esse é o desejo de Deus. Os cristãos, segundo Paulo nesse texto, devem desejar ser bondosos. Então, a lição de hoje eu quero ser pragmático, ou seja, objetivo. Nós poderíamos falar muito aqui sobre a bondade de Deus, como Deus é bom. Mas eu não quero ficar nisso, porque você sabe que Deus é bom, você já tem essa experiência com Deus. Você crê que Deus é bom. Mas a questão não é essa, a questão é, e você? Você tem manifestado na sua vida espiritual esse fruto do Espírito
que é a bondade, o apóstolo Tiago disse: a fé sem obras é morta. Então é muito importante nós não sermos apenas teólogos da verdade, mas principalmente praticantes da verdade. O que é bondade? Nós primeiro precisamos definir o que significa esta palavra. E quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, vemos que a pessoa que é chamada bondosa na Bíblia Sagrada não é uma pessoa simplesmente justa. Por quê? Porque a pessoa que é simplesmente justa dá somente o que o outro merece. A pessoa que é boa e generosa dá o que não foi merecido. Então, quando você dá o que as pessoas merecem, você é uma pessoa justa. Você retribui alguma coisa que lhe é feito com outro gesto. Porém, o bondoso, aquele que manifesta na sua vida cristã esse fruto do Espírito, ele é muito mais do que isso. Ele é uma pessoa generosa, é uma pessoa tão boa que ele dá até para aquele que não merece. Esse é o Espírito de Deus. Nós na Bíblia Sagrada temos dois bons exemplos de cristãos que manifestaram em suas vidas esse fruto do Espírito, a bondade. O primeiro deles é Barnabé. Lá em Atos 11, 24 diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, a respeito de Barnabé, o Espírito Santo testifica através das palavras de Lucas, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E nós devemos nos perguntar se alguém fosse escrever sobre a nossa vida ou um epitáfio, poderia colocar essas palavras. Aqui está o retrato de um homem, de uma mulher boa, cheia do Espírito Santo e de fé. Por que ele foi considerado bom? Porque, primeiro, ele era generoso referente às suas possessões. Lá em Atos 4, 36 e 37, a igreja tinha se reunido, tinha tido uma conversão em massa, milhares de pessoas estavam se convertendo e estava havendo muita dificuldade na igreja. Porque algumas pessoas, por causa da sua conversão, estavam perdendo os empregos e estavam tendo dificuldades até para se alimentarem. Então diz lá a palavra de Deus: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então nós vemos a bondade de Barnabé manifesta através das suas posses. Tinha um terreno, um bom terreno, uma posse sua, uma herança sua, para os seus filhos, para a sua geração. Porém, ele viu a necessidade da igreja. Ninguém pediu nada, ninguém o induziu a nada, mas o seu coração bondoso resolveu pegar aquela sua herança, transformá-la em dinheiro
e levar para os apóstolos na igreja e dizer, olha, isso é para a obra de Deus, para a assistência a esses que estão necessitados. Isso é consistente com a nossa definição do que seja ser bom e generoso. Dá aos outros o que não é merecido. Aqueles irmãos que estavam ali em Jerusalém tinham se convertido, não tinham feito nada para Barnabé. Barnabé não devia nada para eles. Ele fez aquilo de coração generoso, a bondade que só vem pelo Espírito Santo de Deus, como que uma pessoa se desfaz de uma propriedade valiosa e dá para os irmãos necessitados. Isso só um coração muito bondoso. Ele também era feliz em ver o progresso dos outros. Lá em Atos 11, 22 e 23, diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, em Antioquia estava havendo muitas conversões e aquilo chegou aos ouvidos dos apóstolos. E os apóstolos falaram, vamos enviar Barnabé lá até Antioquia. E diz o texto seguinte, o versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então, ele se alegrou com os irmãos, ele chegou a ver uma igreja de salvos, pessoas dando testemunho da operação de maravilhas, de milagres feitos por Jesus. E Barnabé se alegrou ali com os irmãos e os exortava. Por isso, filho da exortação, né? Porque ele encorajava os irmãos, não é? Também consistente com a nossa definição, não tinha inveja no seu coração. Barnabé era um encorajador dos outros. Então ele se alegrava com os irmãos. E quando via algum irmão recebendo algum dom ou sendo abençoado de alguma maneira, ele ficava alegre com aquilo e falava para os irmãos permanecerem fiéis, firmes na fé. Coisa tão boa, é gostoso conviver com pessoas assim, com os irmãos assim, que são bondosos de coração, despojados das coisas materiais, dispostos a contribuir para a obra de Deus, dispostos a incentivar os nossos irmãos na fé, dispostos a encorajar aqueles que convivem conosco na mesma fé. Tudo isso é fruto do Espírito Santo, um coração bondoso. Uma outra testemunha que nós vemos da bondade era Dorcas. Lá em Atos 9,36 diz assim, havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras de esmola que fazia. Então essa mulher, essa irmã em Cristo, morava em Jope e era notada pelas obras que fazia. Boas obras e as esmolas que dava. Se lembre o que Tiago disse, a fé sem obras é morta. E essa mulher veio a falecer, a irmã faleceu e os irmãos foram chamar Pedro. Muito
desesperados com a morte da irmã, bateram em Pedro, e Pedro atendeu e foi com eles até ali a cidade de Jope. Lá aqui em Atos 9:39, fala assim, Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, o salão onde Dorcas estava sendo velada. E todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então aquelas irmãs cercaram Pedro. Olha, Pedro, nós estamos muito sentidas com esta irmã era muito boa mesmo. Olha aqui os vestidos que elas nos faziam, era uma pessoa que dava muitas esmolas, coração bondoso. Então aí Pedro ora por aquela irmã, e Dorcas ressuscita. Dorcas é um outro exemplo de uma mulher em Cristo cheia do Espírito Santo, que tinha como manifestação patente aos olhos dos demais irmãos a bondade, pelas suas esmolas, pela sua conduta em ver aquelas irmãs menos afortunadas, que não tinham ainda condições de ter boas roupas, ela fazia roupas gratuitamente para aquelas irmãs. Aquilo tocou o coração daquelas irmãs que correram pedir socorro para Pedro. E Deus ouviu a oração das irmãs e a oração de Pedro, e aquela irmã foi ressuscitada dos mortos para a glória de Deus. Para nós concluirmos, irmãos, todos aqueles que são conduzidos verdadeiramente pelo Espírito de Deus produzirão o fruto bondade. Então, o crente conduzido verdadeiramente pelo Espírito Santo, ele tem que ser uma pessoa boa, isto é, fazer coisas amáveis, além do que é esperado. Nós vimos aqui como exemplo Barnabé e Dorcas. Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, no verso 8, assim, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas façais a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Deus é bom? É. A bondade é uma virtude de Deus? Sem dúvida. Mas a pergunta que eu deixo foi a que deixei a princípio. Você é uma pessoa bondosa? Tem dado mais do que lhe é pedido? Tem cuidado mais do que é cuidado? Tem praticado as boas obras? Essas coisas são excelentes e proveitosas. Que você possa colocar fundo essas palavras no seu coração e dizer, eu tenho sido muito negligente nesta questão da bondade. Espírito Santo de Deus, me ajuda a desenvolver dentro do meu coração este teu fruto tão excelente, que é ser uma pessoa bondosa. Amém?
Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, te damos graças, porque o Teu Santo Espírito, Senhor, nos incentiva às boas obras, não de um coração que quer alcançar a salvação por elas, mas de um coração que quer retribuir o que Tu tens feito através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Te agradecemos sendo gratos e bondosos para aqueles que nos cercam, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, manifestando esse fruto do Espírito Santo, que é a bondade. Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Essas coisas eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.